E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. O que eles não queriam. A gente sabe que o que eles queriam. No tempo de Moisés, o que eles queriam, Datã, Coré e Abirão. Mas o que eles não queriam era a mensagem de um só homem, a mensagem de Moisés. Essa mensagem eles não queriam. E cada vez que Deus usou um homem, era a mensagem que o povo não queria. Era o que Deus queria. Era o que os eleitos queriam. Mas o povo, a geração do dia, no qual aquela mensagem veio para aquela geração ingrata, aquela geração não queria. Enquanto Moisés não partiu, Deus não pôde usar a Josué. O nosso profeta fala sobre isso. Vocês sabem muito bem. Por quê? Eles não queriam a mensagem de um só homem. Quando eles rejeitaram a Moisés, Deus tirou Moisés e logo enviou outro homem que estava ali ajudando a Moisés. Mas você sabe que o que eles não queriam era outro homem. Tinha muitos que estavam bem com Moisés e não queria outro homem. E assim vamos caminhando. Tinha muitos que estavam bem com Josué e não queriam outro homem. Só que a mensagem que a gente está sempre pregando para vocês, a mensagem de um só homem, é o que eles não queriam, diz o nosso profeta. Quem dizeis ser este? 129. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Quando veio João, o João Batista, eles também não queriam a mensagem de João. Veio Jesus, eles queriam uma mensagem que não tinha mais efeito naquele dia. Eles queriam Moisés. Mas a mensagem daquele dia não era de Moisés. A mensagem de Moisés foi a lei. Agora Deus tinha a graça e a verdade que nos veio através de Cristo. Mas você lendo o livro de São João, você vai ver que aqueles judeus não queriam a mensagem de um só homem. Naquele dia, eles queriam um só homem, mas de 2000 anos atrás. É isso que eles queriam. E aquela mensagem de 2000 anos atrás já não valeria mais nos dias de Cristo, porque aquela mensagem falou de Cristo. E eles agora tinham que adquirir fé na mensagem do dia, mas é o que eles não queriam. Sempre aquilo que a pessoa não quer, Deus envia outro para poder comer aquela palavra, receber aquela mensagem. A gente vê que Deus veio para os judeus e os judeus não quis, conforme diz São João, capítulo 1, desde do verso 1 ao 12, eles não quiseram. Era a mensagem de um só homem. Eles queriam a mensagem de Moisés. A inclinação presente
sempre rejeitar o presente e querer trazer algo futuro, me perdoe, algo passado, que não pode manifestar. Deus fez aquilo no passado, logo fez no presente e fez também no futuro. Agora não é nem fará, eu estou falando de uma mensagem que Deus já fez e que já está no passado. O irmão Brana mesmo diz que está no passado, que isso já passou. Toda a profecia que foi dada em 62, na mensagem Senhores, é este o tempo, ele diz: aquilo passou, aquilo é história. Mas as pessoas querem a mensagem que passou. Eles não querem a mensagem presente. A infelicidade do ser humano é que ele se perde porque Deus está pertinho dele. Mas Deus não é o que ele pensa, porque o que ele pensa, o que ele estuda é o passado. E Deus é o presente. Sempre foi o presente. Por isso ele nunca diz: eu fui, eu serei. Ele diz: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Eu sou presente. Mas quando eles ouviam, eles queriam eu era. Mas Deus não queria dar o que Deus era. Deus queria dar para eles o eu sou, a mensagem para aquele momento. Meu irmão, não fica regozijando com uma coisa passada. Tem gente que regozija e guarda tudo que é passado e Deus está proporcionando algo novo para ele. Mas ele quer exatamente aquilo que passou, aquilo que não funciona mais. Enquanto Deus está dando algo que move, eles estavam crendo em coisas do passado e Deus já estava trazendo para eles uma mensagem viva. O próprio Deus falando com eles. Eles queriam quando Deus estava falando com eles através de um profeta. Mas agora com os judeus, Deus não estava falando com eles através de um profeta. Mas Deus estava falando com eles através do profeta Deus. Não era um profeta, era o profeta Deus. Eles queriam um profeta. Eles queriam Moisés, mas agora Deus era Jesus. No tempo de Moisés, os pais deles não quiseram, que até morreram no deserto. Agora, no tempo deles, eles querem o tempo de Moisés e rejeitam o que Deus está fazendo no presente. E quando eles rejeitaram, o que Deus fez? Passou para nós, os gentios. O que você tem como gentio é a graça de Deus, que foi rejeitada pelos judeus. Se eles não tivessem rejeitado, nós não seríamos salvos. Como Deus, no seu pré-conhecimento, já tinha nós em sua mente, como a noiva gentílica, então Deus não forçou eles também. Assim como Deus não forçou a queda, Deus não forçou os judeus a rejeitá-lo. Deus veio mostrando sinais do Messias, fazendo aquilo que eles deviam crer, que seus pais criam, mas eles rejeitaram aquela mensagem e aquele homem naquele dia. Sempre é assim, Deus é rejeitado e Deus vem em outra pessoa. Você pensa que Jesus vai voltar na terra qualquer dia para falar para vocês: eu sou Jesus que vocês rejeitaram? Não. Quando ele voltou para falar para Saulo, ele era a coluna de fogo que estava com Israel.
Ele diz, eu sou Jesus, ou eu sou Yeshua. Tudo bem, mas eles não podiam ver porque agora Deus estava numa outra dimensão, não estava naquela dimensão humana, como homem chorando, mas ele estava agora como uma coluna de fogo nos dias de Paulo. E o que era aquilo? A mensagem de um só homem. Eles não queriam. Os pentecostais não querem a mensagem de Pedro. E a mensagem de Pedro é a mensagem de um só homem. Porque quem começou? Quando começou? No Pentecostes. Quem começou? Pedro. A mensagem de quem? De um só homem. Eles não queriam. Eles sempre querem a mensagem de um grupo, a mensagem de um plenário, mas a mensagem de um só homem, eles nunca quiseram. E cada vez que Deus levanta um homem, ele tem um espaço de anos que aquele homem vive e que a sua mensagem vai salvar o povo naqueles dias, porque a sua mensagem é Deus. Mas Deus está revelado outra vez em um homem. Não em dois, não em três, porque Deus é um. Então ele revela através de um homem. Então quando rejeita, Deus põe outro. Os judeus rejeitaram, os gentios entraram em cena. Deus nos deu uma oportunidade, meus irmãos, de 2000 anos. Isto é glorioso. E eu vivendo aqui no final, para mim aqui é muito melhor do que se eu tivesse vivido nos dias de Pedro, nos dias de Paulo. Para mim aqui é muito melhor se eu tivesse vivido nos dias de João na ilha de Patmos, lá no ano 100. Para mim aqui é muito melhor. Irmão Branham viu também que para ele era muito melhor viver nesse dia. Viemos numa era pior, mas com a coisa melhor. A mensagem é melhor. Os dias piores, como os dias de Noé, os dias de Ló, são exatamente os dias em que veio o nosso profeta, William Branham, que também aquela mesma natureza dos homens e das mulheres em Sodoma e Gomorra estava vivendo na América do Norte. E Deus estava ali. Mas o profeta diz que eles não queriam a mensagem de um só homem. Ele fala no 128 desta mensagem, quem dizer ser este, diz que a questão se levanta no deserto. Sempre no deserto, num lugar de provas, que a questão se levanta. Vamos crer ou não? Aqui é onde isso traz. Vejam, agora, quero que observem, meus irmãos. Agora, lembre-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele. Elas o seguiram. Mas levantou-se no deserto um homem chamado Datã. Agora não é só um, e um chamado Corá, que é o Coré, e um Abirão. E o que eles estavam dizendo? Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou, e era o único. Deus não trata com 4 homens. Deus não estava tratando com o ministro Datã, com o ministro Coré, com o ministro Abirão e com o profeta Moisés. Não, Deus estava tratando com Moisés. Era um só homem. É o que eles não queriam. Sempre tem um grupo de inteligentes que aparece nas épocas que Deus manda um profeta. Tem um grupo de entendidos que aparece que eles creem que Deus até escolheu o homem errado. Se possível, eles dariam uma opinião para Deus.
Chamaria Deus num cantinho e diria: Senhor, esse daí é o homem? Esse é o homem que o Senhor escolheu? Esse Noé? Não pode. Esse Moisés? Pesado de língua agora? Esse Elias? Esse Eliseu? Esse Jeú? O Senhor escolheu esse João Batista? Nem come igual aos outros, nem veste igual aos outros. O Senhor escolheu Jesus. Era o homem que manifestaria Deus, o próprio Deus em carne. Jesus não era apenas um filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Era exatamente Deus, que estava numa carne chamada Jesus, para que nós pudéssemos ver o eterno, o invisível. Ele se fez visível, manifestou diante dos homens, mas era um só homem. Você pode ver que João terminou o ministério, era um só. Mas o Anás pensava que era ele, o Caifás também pensava, mas não era. Era João Batista. Aí João Batista terminou o ministério, entra um homem, outra vez, um homem, Jesus Cristo. E João tinha apontado o dedo antes de ir preso. João apontou o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pecado não podia ser tirado pelo leão, e sim pelo cordeiro, porque quem ia morrer não era o leão, era o cordeiro que ia morrer. E que Deus não seria um leão naquele dia, mas seria um cordeiro para poder sangrar, dar a vida, para salvar os homens. E Deus em carne, e eles rejeitaram o próprio Deus. Jesus falou sobre isto, que ele mandou, certo homem mandou profetas, e foi mandando, e eles matando. Aí um dia disse: eu vou mandar meu filho. Quando ele mandou o filho deles, mataram ele também. É desse jeito. Eles não reconhecem o Filho de Deus. Por não reconhecer o Filho de Deus, o chama de segunda pessoa, de um outro, menos do que Deus. E o William Branham diz: se Jesus Cristo não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já possuiu. Isto é palavra profética, porque Jesus Cristo é Deus. Deus em carne, o invisível visível. Isto é ocupação de um só homem. O trabalho de Deus é este. Por isso ele usou um Pedro no Pentecoste. E ele avisou antes seus discípulos, com tanta gente boa, com João, o evangelista, com João, que recostava no peito do Senhor, com João, que já ia para a ilha de Pátimos, que Deus sabia que ele ia para lá. Aquele João tão bom. E outros discípulos. O que Deus pegou? Pedro. Falou, foi para Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele não falou para os outros. Ele pegou um homem não convertido, que era Pedro, e disse: quando você converter, e Pedro foi convertido no Pentecostes, porque nenhum homem é convertido fora do Pentecostes. Não há conversão fora do Pentecostes. O Pentecostes traz a conversão do homem. O homem, como Pedro, foi convertido no Pentecostes. E quando te converteres, confirma teus irmãos. E Atos 2,37, eles perguntaram: que faremos, varões irmãos? Quem foi que levantou? Pedro. Por quê? Se ele não tivesse sido convertido, ele nem poderia levantar. Porque quem tinha que confirmar era um homem convertido para confirmar a Cristo. Quando te converteres, confirma. Que faremos, varões irmãos? Agora, levanta Pedro. Por que não levantou outro?
Porque Jesus tinha dito que era um homem, era Pedro, não era 12, não era 11, era um. E quando Deus diz que é quando te converteres, confirma, nenhum outro poderia confirmar o povo no dia de Pentecostes, só o irmão São Pedro. E alguém poderia de lado ficar murmurando, aquele ali foi que falhou com ele, não sei o que esse homem está fazendo aí, não sei o que esse homem está pregando, ele ainda quer ser o bom, quer ser o melhor, ele está falando no lugar dos outros, ó o Mateus ali, ó. Mas Mateus sabia que Pedro estava certo, porque Mateus foi que escreveu Mateus 28:19, arrependei-vos. A mensagem dele para aquele dia era aquela: ide, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora Mateus sabia o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, por isso que no dia que Pedro levantou e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus não pôde levantar e falar para Pedro: Pedro, eu disse outra coisa ali atrás. Não, Mateus sabia, tinha revelação. Mas se Mateus fosse um denominacional desses que nós temos aqui no século XX, levantaria e falaria contra Pedro. Eles levantam hoje, 2000 anos depois, eles levantam e dizem que o batismo de Pedro era errado. Eles levantam hoje e eles não vê que aquele batismo foi feito no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Eles não percebem aquilo. Eles rejeitam a mensagem de um só homem. Até chegar aqui no nosso tempo. Na verdade, cada era, Deus teve muitos homens, mas ele usou só um. Por isso, irmão Brana foi dirigido por Deus a escolher um para cada era. E o Espírito Santo mostrou para ele Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E aí ficou a era de Laodiceia. Mas era ele que estava ali vivendo naquele dia. Ele não podia falar dele mesmo, mas era ele. Aí ele prega a era de Laodiceia, ele mostra o anjo da era da igreja de Laodiceia, mas ele nunca disse que era ele, mas ele nunca falou. É isso que Deus faz. Quando Deus tem que fazer um trabalho, ele opera através de um só homem e deixa os outros falando sozinho. Alguém podia olhar e dizer: o que ele quer dizer com isso? Outros fazem confusão. Será que ele é o mensageiro de Laodiceia? É o mensageiro também de Apocalipse 10? De 1 a 7? Sim, Apocalipse 10, 7 era o mesmo. E eles não percebiam. Um só homem. Eles queriam nos dias do irmão Brana que fossem aqueles outros homens que estavam ali, que usufruíam do ministério do irmão Brana para vender suas revistas, para suas posições, para seus status. Grandes homens. Vamos deixar os nomes deles de lado, né? Mas se você estuda aí, você sabe quem andava com o irmão Brana. E eles não reconheceram a mensagem de um só homem. Sabe por quê? Porque depois que esse homem terminou seu ministério, Deus o levou para casa num acidente automobilístico. Mas como pode? E ser o homem de Deus? Morreu num acidente, e ele que previu tantas coisas. Podem pensar assim, não podia ter previsto que vinha um bêbado na contramão? Não, Deus o levou para casa exatamente numa morte escandalosa. Assim como Jesus Cristo morreu na morte escandalosa. Maldito aquele que é dependurado no madeiro. Ele foi maldito, se fez maldito por mim e por você. Era a pior morte. Eu creio que para um profeta, aos olhos dos homens, uma das piores mortes seria morrer no acidente. Porque o homem sabia o nome das pessoas, o nome do médico que as pessoas tinham consultado, o sonho que as pessoas tinham sonhado, ele sabia tudo.
mas chegou a hora de partir. Mas era a mensagem de um só homem. Aí vem o escândalo. A igreja da América é posta em um lugar terrível de prova e ela não passa. Ela é reprovada porque ela não viu a mensagem de um só homem. A mensagem, o que eles não queriam, era o que Deus deu para eles. A mensagem de um só homem, William Marion Branham, para poder trazer a revelação das 7 eras da igreja, da semente da serpente, as 70 semanas de Daniel, falando disso dentro das eras, e logo trazer a revelação que nunca se falou, pregar 7 selos, que nunca se cogitou nada sobre aquilo. Aí vem e Deus fala através de um só homem. Deus falou através dele. Por isso não adianta o homem da Índia ter levantado. Deus já tinha falado. É um só homem, é Branham. Não adianta levantar de Porto Rico. Vocês têm que saber que nós não falamos isso para criticar. Estou falando porque é obrigado a falar. Não adianta levantar de Porto Rico, da África. Porque aquilo já aconteceu. Deus já fez o que tinha que fazer através de um só homem. Revelou Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas nenhum homem. O homem que está na pedra de coroa não é o homem da Índia, não é o homem de Porto Rico, nem tampouco o homem que diz que é da hora da meia-noite da África. Porque já passou, a pedra de coroa foi no tempo do irmão Branham. O irmão Branham diz: estamos na pedra de coroa. O único lugar provido por Deus para adoração, 202. Por que não admitir? É a mensagem de um só homem, mas aí levanta 3. Porventura tem alguma coisa a ver com os dias de Moisés? Quieto, né? É bom a gente ficar quieto, mas essa é a realidade. As pessoas aparecem como se elas pudessem tomar o lugar do 7º anjo. Agora eu quero que você entenda que a mensagem que estamos pregando é uma mensagem que é de um só homem. Um só homem depois do 7º anjo. Alguém diz: mas não tem o 8º. Não estou falando de 8º. 7º anjo é o último anjo das eras. 7 eras da igreja, 7 anjos. Mas o irmão Branham mesmo era o anjo da pedra de coroa. E a pedra de coroa não aconteceu em Laodiceia, mas aconteceu depois de Laodiceia, depois do Espírito Santo, que é a era do pescoço. Aí vem a era da pedra de coroa. É ali onde você encontra William Branham. É a meia-noite. Era a hora da meia-noite. As nações, as religiões escuras, turvas, não podiam enxergar mais nada, porque era meia-noite. Ou se você pudesse enxergar, criticam nós também, da hora que nós falamos, mas você não pode parar no entardecer, você não pode parar na meia-noite. Depois que o irmão Branham partiu, então o relógio começou a cair à madrugada. 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Não sei que hora estou vivendo, mas quase ao nascer do sol, quase perto da mensagem de Apocalipse 11. Apocalipse 10, de 8 a 11. Encostada em Apocalipse 11. Está perto. Quando esta mensagem, a esposa, terminar, Deus entra em Apocalipse 11 e mostra 2 homens para os judeus. Vai mostrar Moisés e Elias, que seus ministérios estão identificados na Bíblia, não precisa nem falar nome. Nos dias de sua profecia, faz fogo descer do céu. Quem foi que fez fogo descer do céu? Foi Elias. Nos dias de sua profecia,
transforma a água em sangue. Quem foi que fez isso lá atrás? Moisés. Não precisa falar Moisés e Elias. A Bíblia mostra os ofícios e os eleitos, e o profeta eleito, como foi nosso irmão Brana, viu tudo isso certinho. Alguém vem aí, luta, é Moisés e Enoque, é Elias e Enoque, que às vezes não tem revelação, mas vem um profeta e mostra certo para nós. Moisés e Elias. Enoque é tipo da noiva que será raptada. Estamos andando com Deus, como Brana andou com Deus. Sabe, andar com Deus é andar com a terceira puxada. Andar com Deus é andar com a revelação dos 7 selos. Andar com Deus, por quê? Porque o irmão Brana diz, Cristo é os selos. Ao nascer do sol 202. Quando você anda com os selos revelados, você anda com Cristo. Esse é o nosso estado, é o tempo que estamos, é o período do Enoque. Seremos raptados. Já fomos raptados de muitos lugares. Muitos de nós fomos raptados da família. A família não quer saber nada de nós, não porque somos chatos, porque nós devemos ser os melhores crentes. Não importunar a fé do outro. Viva a sua fé e não importune a fé do outro. Deixa o outro viver a fé dele. Se possível, ajuda ele a viver a fé dele. Seria muito melhor. Assim como se uma mulher pudesse ajudar um marido eleito que crê que os selos foram revelados, e ela não sendo eleita, mas se ela pelo menos o ajudasse para poder levar esse ministério avante, a fé desse homem para frente, sabe o que aconteceria? Ela seria salva no final. Ela deu um gole de água fresca para esse marido. Esse marido deu um gole de água fresca para essa mulher. Mas eles estão fazendo como os romanos dos dias de Cristo. Jesus diz, tem sede, eles dão vinagre. Eles não entendem a linguagem de Deus. São cegos, nus, infelizes e não sabem. É hora de nós olharmos para esta mensagem. A mensagem de um só homem. Eles não a queriam. Eles não a queriam. Nunca Deus lidou, senão com um só homem de cada vez. Alguém está dizendo assim, a mensagem hoje é de um só homem. Brana é o profeta até o fim do mundo. Não, Brana é o 7º anjo, 7º mensageiro. Certo? Você tem que entender isso. Ele era o mensageiro até a vinda do Senhor. Tua mensagem precursará minha segunda vinda. E a segunda vinda já aconteceu. Ela começa com a vinda do Filho do Homem, Cristo no profeta, o anjo forte descendo do céu e pisando na terra, que é Cristo descendo do céu, mas quando ele pisa na terra, ele é Brana, ele é um homem. Então isso já aconteceu. O que você precisa fazer agora é crer, porque Deus está passando de vocês. Por que não fazem como os homens do caminho de Emaús, que Jesus fez que ia passar? Eles disseram, mestre, fica conosco, não passe de nós. Mas eles dão a mínima importância para esta mensagem. Não dão importância para esta palavra, porque eles não a querem. Passe. Aqueles homens disseram, não passe, fica conosco. Já declinou o dia. Se vocês pudessem dizer, fica conosco. Já está terminando amanhã. A madrugada está terminando. Estamos chegando quase ao nascer do sol. E ao nascer do sol, a mensagem estará com os judeus em Apocalipse 11, Moisés e Elias. Mas tem algum crente por aí que tem luz suficiente para dizer, não passe de nós, fica conosco o 7º anjo, fica conosco João, fica conosco o novo nome, fica conosco trovões. Sabe o que eles falam? Deixa ele embora, passa. A mensagem que eles não queriam. O que eles não queriam era
um só homem, a mensagem de um só homem. Eu sei que isso vai longe e a gente precisa logo terminar. Quando foi que Deus lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não um grupo. Aí eles vêm e dizem, não, mas é Brana. Espera lá, meus irmãos. O próprio William Brana pregou, 40 anos é uma geração. O próprio William Brana pregou, eu não estarei aqui julgando a próxima geração, senhores teimosos. O profeta disse que não estaria para julgar a geração de 2000, a próxima geração, a geração que viu a revelação do selo, 63, mais 40, 2003. Ele diz, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração, não vou falar mais. Ele disse que não estaria. Como você diz que é ele hoje? No tempo dele não havia outro profeta. E quando vier João, não haverá outro homem. É um homem só. Não é um grupo. Você é responsável para com Deus. Cada um de vocês. Você diz, escuta um pouquinho para me encerrar. Oh, eu creio nisto. Você apenas, o que você faz? Você apenas acolhe isto. Você acolhe um pensamento. Você pensa que crê. E você não crê. Escuta, 130. Quem dizeis ser este? Aqui está uma mulher. É uma explicação. Você diz que crê. Você diz que tomou a mensagem. Aí o irmão Brana vai explicar. Aqui está uma mulher de pé aqui. Eu sou um jovem esperando para casar. Ela satisfaz minhas especificações sob todos os aspectos. Ela é uma amável cristã. Ela tem aparência de uma. Ela se veste como uma cristã. Ela age como uma cristã. Ela vive como uma cristã. Eu admito que ela me seria uma boa esposa. Mas ela não é minha até que eu a tome para ser minha. Essa mensagem não é sua até que você a tome para ser sua. Pode ser tudo isto. Você não pode acusar esta mensagem de falsa. Você deveria ter melhor concepção, deveria entender melhor a palavra de Deus, a manifestação de Deus, e ver que esta esposa desse dia, ela é amável, ela veste direito, ela tem aparência de cristã, mas ela não pode ser sua esposa. Porque primeiro tem que tomar a mensagem. E você não toma a mensagem de um só homem. Você diz, eu tomo a mensagem de um só homem, Brana. Por isso você toma, já passou. Por isso os judeus disseram, nós queremos Moisés. Moisés já tinha passado. Por isso os pentecostais disseram, em 1900, nós queremos Jesus. Mas Jesus já tinha passado 2000 anos. E agora Jesus veio num profeta, começando com o ministério de Elias, filho do homem, e 7º anjo. Quer dizer, tudo está claro. É assim que é a mensagem. Você pode simpatizar-se com isto e dizer, é correta. Eu quero ajudar sua mente. O profeta é o profeta a todas as nações. Cada vez que Deus teve um profeta, ele foi profeta a todas as nações. Quando você chegou no dia de Pedro, no dia de Pentecoste, poderia ser um profeta a todas as nações. Você pode ver que ali manifestou samaritanos, gentios e judeus. Era um profeta a todas as nações. Veio Paulo, ele era um profeta aos gentios. Veio Brana, ele era um profeta aos gentios, porque ele não pode ser profeta aos judeus. Ele até quis ir pregar aos judeus, mas Deus diz não. Escuta para encerrar, é assim que é a mensagem. Você pode simpatizar-se com isso e dizer, é correta, mas você tem que tomá-la. É como você, mas essa moça é cristã, tem aparência de cristã, veste como cristã, mas ela não é sua esposa enquanto você não casar com ela, não tomá-la como esposa. Esta mensagem de um só homem não é sua.
Hoje, enquanto você não tomar esta mensagem, você diz, eu tomo a mensagem de um só homem Brana, foi ontem. Oh, não dá para vocês pensar nisso, não dá para vocês olhar na própria mensagem. 40 anos é uma geração, irmão Brana pregou na sua geração e disse que não estaria para julgar a próxima geração, porque a mensagem que ouve hoje é que julga a geração de hoje. Não é a mensagem que o irmão Brana pregou lá atrás, é a mensagem que você ouve hoje, porque aqui o irmão Brana pregou lá nos Estados Unidos. Deus disse para ele, não diga a ninguém sobre os 7 trovões, sobre a revelação total. Mas quando a mensagem vem do outro lado, depois da América, depois de cruzar o oceano, ela não volta, filho. Ela está muito longe. Vocês ficaram do outro lado do oceano. Essa mensagem está do lado de cá. A mensagem que vocês não querem. É esta daqui. É hoje a mensagem de Deus. Então você e a mensagem se tornam um. Então a unção está em você como está com os outros. Que Deus te ajude a receber esta palavra do jeito que ela é. Não pensar vocês que nós queremos ser alguma coisa ou melhor que o irmão Brana. Se não tivéssemos o irmão Brana, nem existiríamos para pregar estas coisas. Você tem que saber que precisamos do irmão Brana, da mensagem dele. Só que aquilo que ele não disse, de Apocalipse 10, de 1 a 7, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Esta é a mensagem que a noiva tem que dizer agora. Se você não crê que agora, vamos aguardar até que alguém diga essa mensagem, mas não pode dizer diferente. E quando o irmão Brana mostrou que nós lá atrás esperávamos uma terceira etapa, e depois no ano 2000 a gente viu, não, a terceira etapa já passou. Irmão Brana disse que foi a revelação dos selos. Pronto, está revelado. Ou estou esperando a revelação dos 7 trovões. Irmão Brana já mostrou em Laodiceia 38 que os trovões já foram revelados. Olha bem, está tudo claro. Nós esperamos um novo nome. Irmão Brana diz, Bran é perfeito. Irmão Brana diz, Brana não é uma denominação como Lutero foi uma denominação. Brana não é uma denominação como Wesley foi uma denominação. Brana não é uma denominação como os pentecostais é uma denominação. William Brana diz, na Semente no Herdará com a Palha, 18 e 19, Brana não é uma denominação. Brana é uma família e nela você não entra, nasce. Sabe por que você não crê na mensagem Um Só Homem hoje? Porque você não nasceu na família de Brana. Você quer ser, mas não tem jeito. Você quer entrar, mas não entra. Tem que nascer. Pai, ajuda meus irmãos. Eu não posso fazer nada mais do que dar, como Pedro disse, o que tenho, isso te dou. Eu não tenho nada mais para dar para eles, Pai. Eu não tenho mistérios para dar para eles, para mostrar que eu tenho segredo, para dizer lá na frente, não, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho, eu já tenho dado. Todo mistério que está no meu coração, eu tenho passado para esta esposa deste dia que crê na mensagem. Ajuda-nos mais, perdoa os nossos pecados, afasta o pecado mãe, que é a incredulidade, e dá-nos fé em sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.